O livro de Efésios é um livro que ele é muito elevado. E o padrão que foi escrito no livro de Efésios, a gente não consegue assimilar tudo, né? É muito difícil para nós, assim, humanos, mesmo com a vida de Deus, assimilar tudo que Paulo viu. Como que ele conseguiu ver tanta coisa tão profunda no livro de Efésios, né? E mesmo estudando o livro, a gente ainda tem dificuldade em entender o que ele viu. Mas graças ao Senhor que o Espírito nos revela todas as coisas, né? Nós só podemos compreender as coisas do Senhor pelo Espírito. Amém. E esta semana a gente está vendo aí para louvor da sua glória, selados pelo Espírito. Então, na semana anterior, nós vimos... Pode pôr mais um. Obrigado. Amém. Na semana anterior nós vimos a respeito de Deus dispensa vida para encabeçar tudo, não é? Ele dispensa vida para quê? Para que tudo seja encabeçado em Cristo. E por que Deus precisa fazer isso? Porque o mundo está totalmente desconecto de Deus. Os homens estão totalmente desencabeçados de Deus, não é? Até mesmo muitos cristãos estão fora do encabeçamento de Deus. E Ele precisa encabeçar todas as coisas, na terra e no céu. Então nós sabemos que para isso nós vimos que Deus enviou Cristo, morreu por nós, derramou seu sangue na cruz, nos redimiu, nos salvou, não é? E como filhos de Deus, com a vida de Deus, Deus agora tem um caminho para poder trabalhar em nós. E nós vimos também lá em Ezequiel 37, de 1 a 10, que nós precisamos ter uma visão e uma revelação daquilo que Deus quer. E vimos que, baseado nisso, voltando lá em Gênesis um pouquinho, Adão e Eva pecaram por quê? Porque deram ouvidos à voz de Satanás, à voz da serpente. E o Filho de Deus, para fazer a vontade de Deus, precisa dar ouvidos à voz de Deus. Então Ezequiel 37:10, como nós vimos, ele cumpriu o que Deus queria, porque quando ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos lá, Deus perguntou para Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver. Ele falou assim: tu sabes. E aí Deus falou: fala para eles lá, profetiza para eles. Fala com os ossos secos. Estranho, né? Um profeta fala para ossos secos, mas ele falou para os ossos secos e Deus mandou falar. E aí os ossos começaram a energizar-se. Entrou nervos, os ossos começaram a bater uns nos outros, foram se juntando, foram energizando, veio a carne, mas ainda estava lá um boneco de carne, lá um ser humano, mas assim sem vida. Aí de repente apareceu um vento lá, simbolizando o Espírito, energizou e trouxe a vida de Deus para ele. A vida humana voltou para eles, passaram a viver. Então, sem o Espírito, irmão, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito de Deus, realmente o homem não serve. É o Espírito que torna real todas as coisas, né? Então, por isso que essa semana, a gente está vendo então aí, na semana do estudo diário, né? Que nós somos feitos, né? Herança de Deus. Esses versículos que nós lemos de Efésios 1, Efésios 1 aí eu começaria aqui a partir do 10, fala assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, se Deus quer convergir todas as coisas em Cristo, eu preciso estar então encabeçado em Cristo. Não tem como Deus convergir, fazer tudo centralizar em Cristo, se eu tenho viver, se Cristo quer que eu tenha um viver e eu tenho outro viver. O viver tem que ser de acordo com o que Cristo quer, de acordo com o que Deus estabeleceu em Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente precisa pedir a Deus espírito de sabedoria, espírito de revelação, para nós entendermos o que a palavra quer falar para nós. Não o que eu quero falar para vocês, mas o que a palavra quer falar para vocês. Amém. Eu apenas aqui estou sendo um porta-voz, mas é a palavra de Deus que nos traz a vida, né? Então essa palavra, irmãos, quando nós a ouvimos, nós ganhamos muito. Eu estava lendo uma literatura essa semana sobre um irmão, ele era missionário,
e ele lia muito a Bíblia. Na época, eles até consideraram ele como o irmão que mais lia e orava a Bíblia. Eu esqueci o nome dele. Mas aí, eles tinha até referência dele lá. Tudo que perguntava para esse irmão, assim, basicamente ele sabia. Ele tinha muita comunhão com Deus. Aí ele estava contando as experiências dele, como que Deus falava com ele. Ele falava que ele lia a Bíblia e orava. Ele lia a Bíblia e orava. E à medida que ele ia lendo e orando aqueles versículos, Deus ia trazendo revelação para ele. Ele ganhava aquele sentimento interior do que Deus queria revelar. E é interessante, se nós lemos a Bíblia apenas como um livro qualquer, a gente não ganha nada. É um jornal quase, é o Estadão. Mas se nós lemos a Bíblia considerando e lendo, orando ali a palavra, aquela palavra começa a trazer luz para nós, não é? Revelação. Então, o Paulo ele orava para que os irmãos tivessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E eu creio que deve ser o nosso coração também, né? Então aqui fala para nós que, digo no 11, que fomos feitos, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Deus tem um propósito eterno, nós sabemos do propósito de Deus. Ele nunca desistiu. Quando ele criou o homem lá no início, lá no jardim do Éden, deixou lá, ele tinha um propósito. Qual que era? Cultivar e guardar o jardim e dominar sobre todas as coisas. Vimos a história do Adão, queda, pecado, transgressão, afastamento de Deus. Fora da presença de Deus, o homem não pode fazer isso. Deus teve que esperar 2000 anos até que viesse o Cristo, para nos trazer de volta essa luz. E não só isso, nos libertar da lei do pecado e da morte, para que agora nós possamos entrar novamente nessa mesma esfera que Deus quis, que era ter o homem de novo para fazer a vontade dele. Então nós somos chamados, irmãos. Amém. Nós somos escolhidos nele, né? Como são feitos herança. O que é uma herança, né? Uma herança é aquilo que alguém herda dos pais, no caso fisicamente falando. Os filhos herdam dos pais os bens que os pais deixam quando ou partem ou em vida mesmo distribuem os seus bens. Mas aqui nós estamos falando de uma herança muito mais elevada. Nós não estamos falando de bens, posses materiais. Nós estamos falando que nós só seremos a herança de Deus. Amém. Deus quer herdar a cada um de nós. Mas Deus quer herdar o que de nós? Esse corpo natural, assim, essa vida corriqueira de lá para cá? Não, Deus não quer isso. Ele quer o espírito humano trabalhado, o ser humano trabalhado, a vida de Deus dispensada, processada e trabalhada. Ele quer esse ser humano perfeito. Amém. Para um dia poder expressá-lo na eternidade. Amém. Junto com toda a eternidade, todos os seres que Ele criou. Então hoje Deus começou a trabalhar em nós. Amém. E nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração. Amém. Para esse trabalhar do Espírito. E é difícil falar o que Paulo queria transmitir lá para os irmãos de Éfeso, né? Mas diz que nós somos feitos herança e predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o que é ser predestinado? É escolher antes do tempo. Sim. Nós somos escolhidos, nós já vimos, antes de nós nascermos. Antes do mundo existir, Deus já tinha nos predestinado. Só que no tempo, nós cremos. Um dia no tempo nós cremos no Senhor e essa predestinação se tornou o quê? Real, né? Deus predestinou Adevaí lá na eternidade passada, ele nem existia ainda, nem sabia se ia vir ao mundo. Um dia ele veio, um dia ele ouviu o Evangelho, creu, foi salvo, cumpriu-se a predestinação na vida dele. Agora, digamos que... E quem não creu no Senhor, está predestinado? A predestinação é para todos. Agora, se o homem não crer, ele não recebe a predestinação. Percebe? É mais ou menos assim, ó. Naquela mesa lá, vamos dizer, tem uma garrafa de café. Todos podem beber o café, estão convidados a beber o café. Mas se eu não for lá, não pegar a garrafa, não virar o café no copo e tomar, eu vou ter o café? Não vou ter. Mas o café está pronto para mim lá, não está? Sim. Então a predestinação é mais ou menos assim, só para ter uma ilustração. Está destinado para todos. Agora, todos aqueles que creem recebem. Amém. Se eu não crer e não receber, a predestinação fica lá. Sim. À disposição, mas eu não recebo ela. Sim. Então o Senhor nos predestinou e no tempo nós cremos, irmãos. Sim.
Isso é que é precioso. O Senhor nos deu isso, nós cremos. O fato de eu e você estarmos aqui hoje, outros cristãos estarem reunidos também com essa mesma visão, é um milagre. Isso não é uma coisa simples, sabe? Poderíamos estar em casa fazendo qualquer coisa, poderia estar no cinema, poderia estar viajando para qualquer lugar. Não, nós estamos aqui, desfrutando do Cristo vivo. Então, aqui fala para nós aí no versículo 12, o 11 ainda, né? Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que é o conselho de Deus? Um conselho é um meio que se tem para levar a cabo alguma coisa. Aqui não é, esse conselho aqui não é no sentido de aconselhar alguém, né? Dar um conselho em alguma coisa, não. O conselho aqui é um plano, um projeto que Deus tinha, um objetivo. E para esse conselho ser levado a cabo, Ele escolheu pessoas, na pessoa de Jesus. E nós somos esses também, que estamos incluídos aí, fazemos parte desse conselho de Deus, né? Para levar a cabo isso, né? E mais aí ele fala no versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com Santo Espírito da promessa, não é? Aleluia. Então é aquilo que eu dei, o exemplo que eu dei do café, né? Então diz que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Não foi qualquer palavra que nós ouvimos, não. Nós ouvimos a palavra da verdade. Não é qualquer palavra que salva o homem. Não é qualquer palavra. Paulo, ele fazia milagres, curava as pessoas, salvava. Aí uma vez apareceu um mágico lá fazendo o que ele queria fazer, o que Paulo falava: em nome do Deus de Paulo eu vou fazer isso aqui. Aí o Espírito falou: eu conheço Paulo e o Deus que ele serve, mas você, quem que é você? Eu não sabia, e partiu para cima dele. Então, na verdade, não adianta querer imitar a verdade. É preciso ser a palavra da verdade, não é? E nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e aí, tendo nele também crido. Então o segredo é crer. O que aconteceu? Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então agora temos um selo. Esse selo diz respeito ao quê? A pertencer a alguém, não é? Na semana passada eu dei o exemplo do selo da carta, né? Se você coloca uma carta no correio sem o selo, ela não vai chegar no destino. Mas com o selo ou o carimbo do Correios, ela vai até o destino. Então nós somos selados. E aonde é que nós somos selados? Em que parte nós somos selados? O selo é interior, irmãos. Deus nos selou do nosso coração espiritual, nosso espírito. Sabe por que Deus colocou o selo dentro de nós? É para não nos perder mesmo, porque ninguém pode tomar isso. Se o selo fosse exterior, talvez alguém tivesse a inveja: vou tirar esse selo de você. Não tem como. O selo é dentro, está no coração. Então, onde eu e você formos, nós estamos ali carregando esse selo, que é o Espírito. O selo é o Espírito. E nós vamos entender isso. Isso não é uma coisa pequena. É assim, parece que a gente acostuma tanto com a coisa que parece que ela não vale muito, né? Você já andou de avião? Muita gente aqui já deve ter andado de avião, né? Eu andei algumas poucas vezes. Hoje eu não quero andar mais. Tenho até medo. Mas quando o avião decola, meu Deus, como que isso vai sair do chão? A primeira vez eu fiquei observando as turbinas do avião. O cara ligou, acelerou, aquilo teve uma aceleração, uma coisa impressionante para sair do chão, mas uma aceleração mesmo forte. Aí ele começou a sair, aquele barulhão terrível, levantou. Que poder tem aquilo para levantar? Quem que inventou o avião? Santos Dumont. Para nós, Santos Dumont, para os americanos, é dois irmãos lá, que eu não sei como chama. Para nós, é Santos Dumont. É uma briga, né? Não importa quem foi, uma grande invenção. Mas quando você entra dentro do avião, o avião está no ar, tá bom, você nem... Parece uma coisa tão comum, né? Agora, para o cara que desenvolveu aquilo, turbina, motor, aquele monte de fiação, aquele tanto de coisa eletrônica ali, uma dor de cabeça para aquilo funcionar. Mas agora, voltando para aqui. Deus colocou o Espírito dentro de mim e de você.
Eu criei, quando eu criei, eu lembro no dia que eu me converti, mas foi uma coisa impressionante, eu fiquei tão alegre, saí falando para todo mundo. Amém. E muito tempo foi assim, depois vai passando os anos, a gente vai acostumando. Parece que não tem mais nada, será que dentro de nós agora? A gente acostuma com aquilo? Não, nós temos um Deus vivo. Amém. O Espírito vivo. É por isso que nós precisamos ter comunhão todos os dias com o Senhor, para essa vida estar ali, ó, borbulhando, Amém. saindo de nós, né? A gente não pode perder a comunhão. Amém. Por isso nós íamos na reunião, não é? Partimos o pão, víamos aos sábados, fazemos reunião de casa. Por quê? É para poder ter essa comunhão com o Senhor, essa vida não se perder. Amém. A gente não pode perder esse vínculo de vida, né? Então aqui fala que nós fomos selados, amém, com esse Santo Espírito da promessa, né? Tendo nele cristo, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bom, agora nós temos o penhor da herança. Eu estou selado, tenho o penhor da herança, então eu não posso agora ficar só tranquilo, esperando que eu seja resgatado. Esse Espírito é para eu ter comunhão com Deus. Amém. Ter comunhão com Ele na palavra, com os irmãos, né? No nosso dia a dia, precisamos dessa comunhão, né? Então, essa semana, como a gente está vendo, ela é uma continuação da semana passada, sobre o convergir, voltar para Cristo, todas as coisas, tudo tem que ser centralizado ali nele. E aqui em Romanos 8,19... podemos dar uma lida aqui. Romanos 8,19, ele fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vocês sabiam que até a criação está esperando a manifestação nossa? E de todos os salvos? Vocês creem nisso ou não? Mas se não crê, então vamos lá em Isaías 55, 12, que vocês vão ver. Vamos lá em Isaías 55, 12, vamos ver o que ele fala também. Ele está bem dentro desse ponto aqui de Romanos, sabe? Os versículos são muito parecidos. Isaías 55, 12 fala assim, ó: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Parece até uma brincadeira isso, né? Você vê a árvore batendo palma, mas é o que está na Bíblia. A natureza está aguardando a nossa manifestação. Percebe? Porque até nem a natureza conforma com o estado que ela está hoje. Quando alguém põe fogo na floresta, queima animal, destrói os rios, polui a natureza, você acha que a natureza está satisfeita? Ela não está satisfeita. Até a natureza está aguardando uma manifestação dos filhos de Deus. Então é por isso que aqui fala que em Romanos 8, né, esse versículo que nós lemos de Romanos 8 aí, que Romanos 8, 19, né? Ele diz então aí que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu vou ler para vocês aqui na nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo versículo. Fala assim, ó: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. O universo aguarda com impaciência. O universo já não aguenta mais esperar por nós. E Deus então? Como que está o coração de Deus, irmão? Como vocês pensam que está o coração de Deus? Desde que Jesus esteve aqui, só em se tratando da volta da estadia de Jesus aqui, foram 2000 anos. Deus está operando na vida do homem desde aquela época até os nossos dias. E isso não aconteceu ainda. Deus está procurando um meio para trabalhar em nós, acelerar essa volta dele, para que ele possa trazer isso de volta, né? Para que ele realize. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso cooperar com Deus. Amém. Então, vamos dizer assim, às vezes, o irmão pode fazer uma coisa para mim, eu não gosto. Ao invés de eu ir lá e retratar direto com ele, eu tenho que negar a minha vida da alma, para que eu não retarde a vinda do Senhor. Porque se eu me tornar inimigo do irmão,
Depois eu vou ter que ir lá pedir perdão para ele. Eu vou pedir o perdão, aí ele vai retratar, ele vai ficar um tempo ali ainda, mesmo depois de me perdoar, vai ficar um tempo ali com raiva. Depois de um tempo ele se arrepende, ele também pede perdão para o Senhor, aceita me perdoar. E aí nesse período nós atrasamos o Senhor. O Senhor não anda. Lembra quando Miriam lá, não sei se foi Miriam, uma que tinha lá um ídolo lá no Velho Testamento, tinha um ídolo lá, roubou, carregava o ídolo lá no animal e parou todo o acampamento por causa daquele ídolo, né? Raquel, né? Pois é. Então, quando um ídolo entrou, todo o acampamento da nação inteira parou. Enquanto não tirou aquele ídolo, jogou fora, não resolveu o problema, o povo não pôde adiantar a caminhada e ir para frente. É a mesma coisa o nosso andar nessa terra. Se nós não tivermos paz no espírito e paz com os irmãos, a gente não anda. Eu fico remoendo o tempo todo, atraso a volta do Senhor, atraso o trabalhar dele em mim e nos irmãos também. Então eu preciso cooperar com o Senhor. E às vezes é coisa pequenininha, viu? Não é coisa grande não. Às vezes é coisa pequena, insignificante, mas por causa da minha vida natural, eu não aceito. E o Senhor precisa trabalhar em mim. Amém. Para que Ele possa trabalhar, né, e avançar. Ó Senhor Jesus. Então o penhor do Espírito, irmãos, não é uma opção nossa. Penhor do Espírito é uma necessidade que nós temos. É essencial ter o Espírito. Amém. Viver no Espírito não é uma opção. Talvez eu veja se eu quiser viver. Não, é regra. Andar e viver no Espírito é regra para o cristão. Para nós que temos o Senhor é regra. Amém. Não é? E nós vamos ganhar muito com isso, com esse selo, com essa experiência interior. Porque não precisamos ir num monte mais. O Senhor está dentro de nós. Amém. Você quer coisa melhor do que isso? Hoje nós temos como ter reunião com os irmãos pelo Zoom, pelos tantos aplicativos aí. Olha que coisa preciosa. Não dá para ir na casa do irmão, você pode ter comunhão com ele pelo WhatsApp, não é? Pelo celular, pela mídia aí que tem aí. Mas nós não podemos já ter comunhão. Agora com Deus é melhor ainda, nós temos comunhão pelo Espírito. Basta voltarmos o nosso coração e Espírito ao Senhor, ali está o Senhor do nosso lado, né? Para invocar e para ter paz com Ele e caminhar, né? Então esse é o desejo de Deus, então, trazer todas as coisas que elas venham a convergir novamente para Cristo. E aí o que é que Deus vai fazer? Ele vai mostrar para o universo. Falar, isso aqui é o homem. Aquele homem que foi estragado lá, sabe, no Éden, e que ao longo dos séculos ele foi estragado. Ele creu em meu filho, foi trabalhado, e agora eu quero apresentar ele para os anjos, para as potestades, para tudo. Agora eu quero mostrar quem são eles. E essa é a obra-prima que eu tenho. Quando o Leonardo da Vinci fez lá a Mona Lisa, eu acho que ela só faltou falar, né? Tão perfeita que era a obra, do jeito que ele fez. Mas a Mona Lisa não podia falar, sabe por quê? Ela não tinha espírito. Mas nós temos. Amém. Nós temos espírito, irmãos. Amém. Se você estiver triste na sua casa, lá no fundo do poço, mas você conseguir invocar o nome do Senhor, amém, você acende. Amém. Você reage, porque é a vida. Não é uma coisa estática, não, é vida. Está dentro de você. Amém. Isso é vida. Então, o Espírito torna real tudo aquilo que está na palavra, né? Graças ao Senhor. Então, Efésios 1:12... não apenas quer dizer que nós vamos louvar a Deus, né? O sentido é mais profundo. Deus fará uma obra tão refinada em seus filhos, aleluia, que os anjos, a criação e todas as coisas positivas do universo verão o que Ele realizou em nós, amém, e louvarão a Deus. Amém. Todo o universo vai louvar a Deus. Amém. Deus tem que ser louvado, irmãos. Amém. O homem louva tanta coisa hoje. Ele louva o ídolo que ele tem no futebol, ele louva. Um cantor famoso, ele louva. Um governo, ele louva, ele é fã de um determinado governo. Ele louva uma coisa, qualquer coisa que ele acha bonita, ele louva. E a Deus? Não louva. Deus merece todo o nosso louvor. Amém. E adoração. Amém. Não só o nosso louvor, né? Também a nossa adoração. Por isso que Romanos 8 fala isso para nós, né? Que essa criação aguarda a revelação. Agora está faltando a revelação do Filho de Deus. A nossa revelação. Estamos aqui, estamos desfrutando o Senhor. O universo está aí, a natureza está aí, mas não sabe que isso vai ser revelado. Está aguardando. E quando for revelado,
Eu fico até pensando, como que vai ser, né? Nós estamos com esse corpo humano. Imagina só a gente ser transformado, ou transfigurado, ou ressuscitado, eu não sei em que estado nós vamos estar, e um corpo semelhante ao do Senhor, irmãos. Já imaginaram isso? Quando Jesus foi transfigurado lá na frente daqueles discípulos, eles ficaram tão impressionados com ele. Agora imagina só ter o corpo do próprio Senhor transfigurado, não aquele corpo de glória, né? Paulo fala quando o que é mortal se revestir do que é imortal, da imortalidade, aí Deus será expressado. Amém. E esse corpo que nós temos, mortal, ele vai se revestir, se vivos estivermos, da imortalidade. Se mortos, ele há de ressuscitar, para vir com o mesmo corpo de glória também. Amém. Agora imagina você passa aqui numa parede, a parede fica e você passa para o outro lado. É um corpo assim. Parece coisa de filme, né? Esse é um corpo de glória. Amém. Jesus entrou na sala, lá onde os discípulos estavam, tudo trancado, entrou lá, não abriu a porta. Ele passou lá e já estava com aquele corpo. É o mesmo corpo que nós vamos receber para glorificar a Deus. Amém. E quando que vai acontecer isso? Quando o Senhor conseguir essa obra aqui, ó. Quando Ele terminar de trabalhar em nós. Amém. Então Ele precisa concluir essa obra, né? Amém. Graças ao Senhor que nós temos o penhor do Espírito. Amém. Onde Cristo vai unir todas as coisas. E tudo vai voltar novamente a Deus, né? Ao Pai, ao Espírito. Nós vamos poder louvar o nome do Senhor. Então isso de modo prático significa que as nossas experiências são importantes. Por menor que seja, ó, se hoje eu e você conseguimos orar por um irmão, por uma irmã, que não veio na reunião, seja lá por que motivo for, não importa. Parece uma coisa pequena, mas diante de Deus vai ser grande. E eu confesso para vocês que essa semana eu fiz um voto ao Senhor domingo, não falei nada para ninguém. Eu falei assim, ó, essa semana eu quero uma semana, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou dedicar essa semana, por causa da mensagem também, eu quero orar essa semana inteira. Mais do que eu oro. Então eu me dediquei. Olha, eu confesso para vocês que é difícil, viu? Porque a mente humana vem muita coisa. Toda hora vinha coisa. Do trabalho, de casa, meus problemas. Aí eu falava, se eu não aceito, agora eu vou continuar firme. Então, eu não sei até quando eu vou conseguir assim, né? Eu fiz esse voto por uma semana e estou mantendo ele. Então, tente fazer para você ver como que você é restringido. Nós não somos nada. Porque o Espírito foi dado a nós, irmãos, para nós sermos guiados por Ele. Diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, ser guiado pelo Espírito significa que você não tem autorização para dar ordem para o Espírito. É o Espírito que vai dar ordem para você. Porque se eu fui selado e você foi selado com o Espírito, o selo é do Espírito. Então significa que nós temos que ouvir e fazer o quê? O que o Espírito pede. Ah, mas eu não quero fazer aquilo não, mas o Espírito falou para fazer. E agora? Então faça por causa do Espírito. Faça como Ezequiel 37. O Senhor mandou profetizar, profetiza. Que quem vai fazer é Ele, não é você. É o Espírito que vai fazer. Graças ao Senhor. Então nós somos selados com esse Espírito para fazer a vontade de Deus, para sermos transformados, para sermos trabalhados, né? E que mais? Nós vemos aqui algo muito maravilhoso. Diz que nós somos feitos. Significa que já é passado. Para Deus, eu e você já somos a herança dele. No tempo, Deus não está olhando o tempo, Deus não tem tempo. Deus não conhece o tempo. Eu e você conhecemos o tempo. Mas para Deus, Deus é atemporal. Não tem tempo para Ele, né? Então, na verdade, diante de Deus, eu e você já somos a herança. Amém. Agora, será que Deus é a minha herança? Deus é a nossa herança? Ou seja, será que eu estou ouvindo o que Deus quer fazer na minha vida de fato, da maneira como Ele quer? Deus pede para eu orar, eu não oro. Pede para eu pregar o Evangelho, eu não prego. Pede para eu ofertar, eu não oferto. Pede para eu amar os irmãos, eu não amo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou contra Deus. Percebe? Isso aí o Espírito é que fala conosco. Não é o João que vai falar para você, você tem que amar o irmão.
Não é o Ivan que vai falar para você, tem que amar, irmã. Não, é o Espírito que fala conosco, irmãos. Ele está falando lá dentro. O problema é que eu resisto ao Espírito. Paulo falou uma vez lá para os judeus, falou, vocês resistiam ao Espírito Santo. Os judeus resistiam à voz do Espírito. Mas por causa da religião. Mas eu resisto ao Espírito por causa do quê? Por causa do meu ego, da minha natureza. Então o Espírito, graças a Deus que ele nos convence. Amém. Da nossa natureza, do nosso pecado, não é? Nos leva ao arrependimento, nos leva a buscar o Senhor. Então diz que nós somos feitos herança. E então significa que do lado de Deus já somos a herança dele. Nós já pertencemos a Deus. Não adianta mais eu querer voltar lá para trás. Não tem jeito. Já pertenço a ele. Eu fui comprado com preço de sangue, né? Então hoje eu pertenço a esse Senhor. Então na prática o Senhor toca em nós, em todas as coisas. Ele nos ilumina. Ele nos ilumina e nos fala, perdoa, arrependa, né? Quando percebemos esse toque do Senhor, nós precisamos de ouvir a voz do Senhor e nos arrepender. Amém. Às vezes, irmão, dentro do carro eu costumava pedir perdão para o Senhor, porque eu falei, puxa, no trânsito, você anda no trânsito, né? Vira e mexe, não tem quem dirige que uma hora não fica fora de si. O trânsito é a pior coisa que existe, né? O trânsito deixa qualquer pessoa fora de si. Se você estiver em casa, você pode estar no santo do santo. Você entrou no carro, só na rua, começa. Você anda 100% certo, daqui a pouco tem um cara querendo podar você, andar errado. Hoje eu fui num cliente, só que eu voltei, quase chegando, tinha um cara vindo na contramão. Eu falei, mas por que o cara está vindo na contramão? A rua estava livre. Aí eu parei o carro, falei, se eu entrar na contramão, vier outro carro, eu vou bater. Então eu tenho que ficar aqui, esperar ele. Aí ele fez sinal para mim assim, eu falei, mas no dia você vai sinal, eu tenho que esperar você sair daí, ó, vou passar. Então quer dizer, aí se você não está dependendo do Senhor, você vai arrumar confusão também. Então o que acontece? Todas essas coisas acontecem para quê? Para nós aprendermos a depender do Senhor. Amém. Porque o diabo, irmão, sabe o que ele quer fazer comigo, com você? É nos tirar do Espírito. Para nós não estarmos na presença de Deus e perdermos o direito de desfrutar o Senhor. Então nós precisamos andar no Espírito todo o tempo. Amém. A hora que eu e você sair naquela porta ali fora, você pode estar preparado que lá na frente vai acontecer alguma coisa. Não tenha dúvida. Toda vez tem alguma coisa, ou com o carro, ou com a pessoa, ou com alguém, né, ou com a esposa no carro, tudo vai acontecer. E aí, se você desfrutou o Senhor, às vezes você fala até um palavrão ali. Puxa, mas acabou de sair da reunião? Pedro, no mesmo momento, falou para Jesus, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois, passado um tempo, em um outro momento, Jesus falou numa outra situação, falou assim, eu vou para Jerusalém, vou ser morto, vou ser crucificado. Falou assim, não vai, Senhor, não vai acontecer nunca isso com você, de modo nenhum. Falou, arreda Satanás. Mas o mesmo Pedro que falou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, agora estava sendo usado por Satanás? Pois é, o problema é que Pedro não vigiou, e Satanás usou ele naquela situação. Então nós precisamos estar vigilantes. Amém. Sabendo que dentro de nós, irmãos, tem um selo. Amém. Nós somos selados. Amém. Esse selo nos guarda. Amém. De tudo, sabe? Amém. Todas as coisas. Amém. Você pode sair do sério do jeito que você quiser, com o vizinho, com o patrão, com o que mas se você voltar para o Espírito, o Senhor te guarda. Amém. E nós precisamos aprender essa lição de voltar para o Senhor. Amém. É dolorido, às vezes é doído, viu? Às vezes dói muito. Mas por causa do nome do Senhor, nós pagamos o preço, a paz interior é que prevalece. Esse é o ponto, né? Louvado seja o Senhor. Então, Deus quer cumprir esta obra. E para Ele cumprir essa obra, Ele precisa de quem? Precisa da igreja. Não é eu como indivíduo, um irmão ali como indivíduo, uma irmã como indivíduo, não. É coletivamente. Porque a Bíblia fala que é pela igreja. Deus vai conseguir isso pela igreja. É o corpo de Cristo que vai conseguir isso. Essa obra só será consumada por nós estarmos andando e vivendo na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Então, como aqui em 1 Coríntios 15, 49, para concluir aqui, 1 Coríntios 15, 49, ele fala assim, ó, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial.
Quando nós nascemos, nós trouxemos a imagem dos nossos pais, de Adão, tanta coisa que nós aprendemos no mundo, né? É uma imagem do que é natural. Mas depois de crer no Senhor, aí Paulo fala que nós devemos agora trazer a imagem do que é celestial. Amém. Porque o Espírito está dentro de nós. E Ele que está propiciando o meio para que essa natureza velha que nós temos, à medida que nós vamos buscando o Senhor, ela vai saindo aos poucos. Amém. Aos pouquinhos ela vai saindo. Qual que é o resultado? Aquilo que é celestial vai ficando. Amém. O que é celestial vai ficando, o que é natural vai saindo. É como uma água caindo dentro de um copo sujo, né? Vai caindo, até tirar toda aquela sujeira e fica água cristalina. É o que o Espírito está fazendo hoje. Ele quer trabalhar nas pequenas coisas para que só reste Cristo em nós. Então, é esse versículo que eu queria ler para os irmãos para concluir aqui. Amanhã a gente vai continuar. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém. Aleluia.